você ligado aqui no meu canal. Sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de meditação e de oração com a Palavra de Deus. Quero convidar você a dar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, seja um evangelizador aqui junto comigo. O mundo precisa de uma mensagem de esperança e é através de mim e de você que conseguiremos levar a outros esta mensagem de esperança. Então, meu irmão, eu conto com você. Encaminhe esse vídeo a um amigo, a um parente, a alguém que esteja precisando ouvir a palavra de Deus. E é hoje, que é uma quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, que nós vamos rezar, com a igreja. A igreja celebra hoje a festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos, Então nós vamos hoje rezar com esses grandes apóstolos. E o evangelho de hoje está em Lucas 6, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Lucas 6, de 12 a 19. Estamos vivendo a 30ª semana do tempo comum. Então vamos pedir o Espírito Santo sobre a nossa mente e o nosso coração, porque a palavra de Deus será proclamada e semeada, e ela precisa dar frutos de santificação e de missão na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Envia sobre nós, Senhor, o teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender e praticar a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra aí sua Bíblia. Vamos juntos no Evangelho de São Lucas 6, de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E este evangelho de hoje, minha gente, nos convida a rever a nossa vida de oração. A gente já vê aí no início do versículo, do capítulo, do versículo 12. Naqueles dias, Jesus foi para a montanha para orar. Passou a noite toda em oração. Jesus sobe a montanha para rezar. Jesus sobe a montanha para orar. E nós, como é na nossa vida a oração? Onde entra a oração em minha vida, na sua vida? Como é a nossa vida de oração? Vocês já pararam para imaginar como seria essa oração de Jesus? Porque no versículo 12b a gente tem dizendo assim: passou a noite toda em oração a Deus. Já parou para imaginar como seria essa oração de Jesus junto ao Pai? Jesus provavelmente ouvia o Pai, falava suas angústias ao Pai. Provavelmente Jesus suplicava ao Pai. E na nossa vida de oração? Porque como é, Porque é na nossa vida de oração que Deus fala. É na nossa vida de oração que Deus nos enche
com a força do Espírito. É na nossa vida de oração que somos transformados. A ação de Deus em nós e a partir de nós se dá pela vida de oração. Pegue aí o início, onde diz que Jesus passou a noite toda em oração. Ao amanhecer escolheu 12, entre os quais deu o nome de apóstolos. E aí a gente vê lá no finalzinho, a gente vê lá no versículo 18, vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espírito impuro eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Olha, meu irmão, a ação de Deus em nós se dá, em nós, e a partir de nós se dá pela vida de oração. A oração, ela é o adubo necessário para nossas almas, sim, para a vida de qualquer homem e de qualquer mulher na face da terra. A oração é o adubo necessário para a nossa alma, para a vida de qualquer homem, de qualquer mulher na face da terra. Como é que eu estou colocando este adubo na minha vida? Como é que está a minha vida de oração? Tenho parado eu para rezar? Porque é no diálogo com o Pai, na oração, que podemos ter força e aprender de Deus a bonita e difícil missão e a arte de anunciá-lo. É no diálogo com o Pai, na oração, que podemos ter força e aprender de Deus a bonita e difícil arte de anunciá-lo. Outra coisa dessa palavra é que essa palavra vem nos dizer, as tomadas de decisão da nossa vida precisa ser regada na oração. Foi assim que Jesus nos ensinou. Após uma noite inteira de oração, ele escolheu os 12. Então, quando a gente quiser tomar uma decisão, a gente tem que se colocar em oração. Como tenho tomado as decisões da minha vida? Esses dias eu falava com a minha sobrinha Ana Karina e dizia para ela, minha querida, a gente precisa estar pelo menos em contato com a palavra de Deus, com a nossa vida com Deus. Porque a gente precisa ser alimentado pela palavra. Fazer da palavra a minha vida de oração. Porque senão nós vamos vivendo de qualquer jeito e qualquer onda nos tira dos trilhos, nos tira do caminho de Deus. Por isso que eu preciso ter uma vida de oração. E eu dizia para ela, comece com 3 Ave-Marias todas as noites. 3 Ave-Marias dedique ao Senhor. Em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Depois leia um versículo da Bíblia. Comece assim, deixe Deus ir lhe alimentando aos poucos. E é assim que precisamos dar início, dar um pontapé na nossa vida de oração. Como tenho eu tomado as minhas decisões? Quando Deus me chama a algo, como tenho respondido? Ora, minha gente, os frutos da oração estão lá nos versículos 18 e 19, E a gente já viu aí, nos versículos 18 e 19, vieram todos para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espírito impuro eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. E é assim que Deus age. Sejamos modelos. Peguemos Jesus como modelo para a nossa vida de oração. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enche-nos com a tua graça, enche-nos com o teu poder.
Enche-nos com a tua força. Faz de nós, homens e mulheres, cheios do teu amor. Vem, Espírito Santo, e traz a nós um desejo profundo de ter uma vida de oração. Dá-nos a graça de iniciar a nossa vida de oração através da tua palavra. Dá-nos a graça de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Dá-nos a graça de imitarmos Jesus. Vinde sobre nós, Espírito Santo, batiza-nos e dá-nos força necessária para que nós possamos, também como Jesus, orar, também como Jesus, buscar respostas, também como Jesus, tomar decisões através da vida de oração. A Ti nós louvamos, a Ti nós bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que nos chama. Tu és um Deus que nos escolhe. Tu és um Deus de fidelidade para conosco. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor nesse dia. Ele que te chama, Ele que te escolhe, assim como Ele escolheu os apóstolos. Hoje o Senhor te escolhe através da sua palavra. Hoje Ele te chama através da sua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dê sua resposta ao Senhor. Vai dizendo: eu quero, Senhor, ter uma vida de oração. Dá-me a graça da fidelidade. Dá-me a graça de ser fiel. Dá-me a graça, Senhor, de todos os dias me colocar na Tua presença para orar. Dá-me a graça, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que o nosso coração se abra, Senhor. Se abra a estar na Tua presença. Que o nosso coração se abra a acolher a vontade do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ti o louvor, a Ti a honra, a Ti toda a glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Seja um evangelizador aqui, junto comigo. Que a palavra de Deus possa chegar a nós todos e levemos outros a também ter uma experiência pessoal com Jesus através da oração. Deus abençoe você e nos encontraremos amanhã. Até amanhã, minha gente.